Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Na série de estudo dos livros sobre a trilogia analítica, hoje nós estamos chegando neste livro de minha autoria, o ABC da trilogia analítica Psicanálise Integral. Este livrinho aqui foi escrito lá nos Estados Unidos, em Nova York, quando eu estava trabalhando lá. E eu me lembro que a tradutora, que o traduziu para o inglês, ela dizia: nossa, isso parece livrinho do mal. É um livrinho com conceitos assim tão explosivos, mas esses são os conceitos básicos da sua ciência, Dr. Kepp. Então eu acho que, como ele foi escrito numa linguagem fácil, simples, para qualquer pessoa compreender as bases da ciência trilógica, inclusive até crianças poderiam ler esse livro sem o maior problema. Ele é utilizado nas escolas de línguas Millennium como um livrinho básico para as aulas, para o ensino, mas eu procurei fazer a coisa mais difícil que poderia existir, é tentar resumir a sua obra, tentar dizer em alguns tópicos o que se trata a trilogia analítica para uma pessoa entender um pouco da sua ciência, que embora tão simples, é tão grande. Então, cabe ao senhor explicar o que está aqui nesse livrinho. Ele foi feito com gravuras, né? Ilustrações. Esse livro aí é sobre o nosso trabalho, né? Trilogia analítica, uma tentativa de explicar porque tanto nos Estados Unidos como na Europa, eles pediam que houvesse um trabalho assim para tornar mais fácil o entendimento deste trabalho nosso, dessas descobertas nossas. E como a Europa tem uma cultura muito avançada, muito mais do que, evidentemente, dos Estados Unidos, né? Lá o povo é mais prático, eles não têm uma cultura como a do europeu. Tanto assim que a civilização americana é filha da civilização europeia, principalmente da Inglaterra, Estados Unidos, né? Irlanda, aquela região lá do norte da Europa. E para entender, então, eu gostaria de dar os elementos fundamentais que eu fiz a descoberta e que praticamente vem dirigindo a civilização. Quando fala no Freud, né, Melanie Klein, Bion, no trabalho geral de psicoterapia, Lacan, e mesmo os pensadores modernos e cientistas, em geral, o ser humano pensa, quer dizer, o povo pensa que cada um fez tudo do nada, né? Recomeçou tudo. Que uma filosofia existencialista é uma filosofia nova, que Heidegger é um pensador novo, que outra filosofia que quando estuda as línguas, né, pensa que é algo totalmente novo, e não que já veio lá da civilização antiga, porque um autor muito bom foi aquele bispo americano Fulton Sheen. Uma vez ele falou na conferência em Nova York, às 6 horas da tarde ele falava 10 minutos, e Nova York parava para ouvir o que ele falava. E ele falou assim que não existe nada novo na face da Terra. O que uma pessoa faz agora já foi feito no passado. Eu digo mais ainda, né? Que o que se faz agora é o resultado do que se fez no passado. É uma continuidade, né? Quer dizer, nós não podemos tirar da mente uma verdade que outro no passado já tenha trazido, e às vezes de modo mais perfeito. Então, para saber mesmo a nossa civilização, como funciona, nós temos que conhecer principalmente a civilização greco-romana, que deu as bases da civilização, né? Não só na filosofia, como na ciência também, até mesmo
em elementos assim de revelação. Então, usando essas bases que o mundo tem até hoje, e essas bases é que conservam mais ou menos a civilização de pé. E que esse aspecto bom, esse aspecto correto do pensamento, da teologia, da ciência em geral, principalmente da estética, é que ainda segura um desmoronamento total da nossa civilização. Então veja um quadro inicial que eu possa explicar isso. Veja lá que eu coloquei no centro lá do círculo que o bem, a verdade e o belo é que são a verdadeira realidade. Em cima está escrito, né, que o mal é o ataque ao bem, à verdade e ao belo, quer dizer, o que é bom, o que é real e o que é bonito. Bom, esse, vamos dizer, é a base do nosso trabalho. Agora, o que acontece, né? É que por causa desse ataque a esses três elementos, é que o ser humano adoeceu, é que a civilização decaiu. É por esse motivo que o indivíduo tem angústia, tem ansiedade, e tem todos os males que o ser humano pode ter. Veja um outro cartaz. Veja lá, que a conscientização do bem, da verdade e do belo é a realidade. No entanto, ao redor disso tem as deturpações, né? As negações e as omissões. Então, esse é o motivo porque o ser humano não está, então, no que é bom, no que é verdadeiro e no que é estético. Isso que se vê no mundo, quer dizer, casas mal construídas, cidades mal construídas, navios, né, aviões com defeitos, isso vem por causa dessa atitude. E nós temos agora que ir ao autor Sigmund Freud, para que ele deu as bases de uma nova maneira do ser humano conhecer o motivo das doenças. Veja esse quadro aí. Na parte de cima tem a inveja, né? E veja, quando a inveja é muito forte, 90%, vamos dizer, um cálculo, então a sanidade é muito pequena do outro lado. Quando a inveja é 50%, a sanidade é 50%. E a humanidade está mais ou menos aí, né? Nesse meio, 50 por 50. Agora, quando a inveja é pequena, e nesse caso, então, nós temos as pessoas de grande capacidade, porque a grande capacidade existe em todos, né? Agora, se a inveja é forte, então obnubila a capacidade, tapa, né? Então a pessoa não tem a inteligência necessária para desenvolver, não tem um sentimento bom, que é o amor, né? Não tem a capacidade da estética. Veja que os artistas atualmente estão em menor número do que no passado. No passado, quando se falava em Brahms, se falava em Mendelssohn, se falava em Puccini, se falava em Verdi, se falava na pintura, né? Rubens, Leonardo da Vinci, nas invenções. Então, no passado havia um grande número de personalidades de alto valor. E onde que eles estão? Estão mais ou menos assim, vamos dizer, obnubilados, porque cada um de nós poderia fazer coisas incríveis. Cada um de nós, de vocês aí, poderia, se tivesse consciência da inveja. Então veja a pessoa que fez essa descoberta, né? Sigmund Freud, que era um médico judeu austríaco, que nasceu no Império Austro-Húngaro. Então ele é que começou a verificar que o ser humano, isso já mais no final da vida dele, que o ser humano sofria muito mais de inveja
do que de qualquer outro sentimento. E colocou aí a causa das psicoses. Porque ele tinha achado que o ser humano não era capaz de dar afeto, né? Que era um problema afetivo sexual. Então veja um cartaz, um novo cartaz aí, veja o que esse cartaz fala. Que a inveja lá é o problema fundamental, né? E o caminho para a sanidade é lá embaixo da psicoterapia, portanto, é ir para trás e ver o grau de inveja que a pessoa tem. Agora, por que a pessoa não chega lá? Veja no centro, a censura. E essa censura de ver, né, censura a consciência, de ver a inveja, de ver outros elementos negativos, é que causa a doença. Então veja, se a censura é forte, o indivíduo projeta do outro lado, né? Projeta os problemas dele, a inveja nos outros. E aí ele entra na psicose, está lá em cima a psicose. Então esse é o caminho para as doenças. Isso eu expus no meu livro, chamado A Origem das Enfermidades. Está aqui o livro. É uma espécie de compêndio para a pessoa ter uma ideia geral de como seria a doença. É um livro escrito de modo bastante acadêmico. Agora, a Cláudia fez, então, o livrinho dela para mostrar um livro com os dados fundamentais para mostrar a origem também de todos esses problemas, de como foi feito o nosso trabalho, chamado ABC da Trilogia Analítica. Aliás, na capa, né, tem aqui o Napoleão e o Nero. E um projetando sobre o outro, né? Você é um teomânico. Um problema de projeção, né? E de teomania, que o senhor descobriu na base da patologia, o problema da teomania, né? Que acho que dois doentes graves, né? Um dizer, não, você não é o Napoleão, e o outro, não, você não é o César. Quer dizer, cada um se achando maior do que o outro. Então essa descoberta foi feita por Emil Kraepelin, que praticamente foi um psiquiatra alemão no final do século XIX, que praticamente começou com o trabalho de psiquiatria, saindo um pouco daquelas superstições, porque antigamente tudo era espírito, né? Se o indivíduo estava alegre, era o espírito alegre que tinha. Estava triste, espírito de tristeza. Não se via problema dentro do ser humano. E até hoje, geralmente não se vê. As psicoterapias se esquecem de que quem é o problema é o ser humano, que o problema está dentro dele, e não está fora, que o problema maior não está fora, mas dentro dele. Já voltamos, né? Já. Esta foi, talvez, a tarefa mais difícil de eu realizar neste livro do ABC da Trilogia Analítica, que é justamente tentar resumir num livro, de uma forma assim sintética, clara, para iniciantes, o que seria essa ciência da Trilogia Analítica ou psicanálise integral, formulada pelo psicanalista Norberto Kepp. Eu me lembro de um cliente aqui em São Paulo ainda, que dizia: doutora Cláudia, quando eu vou explicar para uma pessoa o que é a trilogia, o que é a psicanálise integral, eu me perco, porque é um tal vasto campo de conhecimentos e de aplicações que eu não sei nem como começar, e eu mesmo fico pensando, será que a pessoa vai entender, vai captar alguma coisa do que nós fazemos aqui? Então ele me lançou esse desafio: eu gostaria que a senhora escrevesse um livro em palavras simples, sucinta,
o que vem a ser a trilogia analítica ou psicanálise integral? E eu acho que realmente foi muito difícil realizar essa tarefa, dificílimo, porque seria impossível a gente explicar, às vezes até em dias, o que vem a ser essa ciência tão universal. Mas foi uma coisa que nós tentamos realizar. Eu pedi ajuda de um cartunista, de um desenhista, né? Carlos Gomes, que também fez análise integral, e trabalhamos em conjunto neste livrinho que tem a finalidade de esclarecer para iniciantes, para qualquer pessoa, mesmo para crianças, o que vem a ser essa ciência do terceiro milênio. Então, hoje vamos aqui, né, verificar como que uma ciência que é tão profunda, como uma ciência baseada em autores tão complexos, com escolas tão complexas, ela ao mesmo tempo pode ser tão simples que uma pessoa sem nenhum grau assim de escolaridade, ou mesmo uma criança, poderão entendê-la. Eu gostaria de dizer o seguinte, na opinião de Freud, o ser humano sofre porque ele é inconsciente da realidade. Quer dizer, o ser humano sofre porque é do inconsciente. Inconsciente quer dizer não consciência. Que é daí que vem tudo para o ser humano. Esse é o erro fundamental do Freud. E é interessante que no início o Freud falava que o inconsciente é formado por um material que o ser humano achava indecente, né? Ele colocava mais questões de sexo aí. E que esse material que ele não conseguia conhecer, pensar, então ele abafava no inconsciente. Essa é a ideia verdadeira, né? Fala que a primeira intuição, a primeira impressão é a que fica, a verdadeira. E aí ele estava certo. Então o indivíduo, ele se torna doente, não porque ele tem o inconsciente assim, pela natureza doentio, mas ele se torna doente porque ele abafa os conhecimentos que ele tem sobre ele da parte negativa, patológica. Veja um exemplo que a Cláudia pôs no livro. Quer ler, Cláudia? Vários problemas assolam a humanidade desde que ela existe. Doenças, fome, pobreza, guerras, neuroses, vícios, subdesenvolvimento generalizado, injustiças, exploração, escravização do povo pela minoria do poder. Tudo isso campeia a vida neste planeta. Agora, vocês no entanto, notam, né? O ser humano acha que o que ele não vê, ele não sofre. Está o fulano lá, com a cabeça dentro de um buraco, não vendo o touro, que vai dar uma chifrada nele e vai jogar longe, né? Quem não vê os problemas não sofre. Estava pensando o sujeito aí, que é a ideia que o ser humano tem, não vendo os problemas do exterior e principalmente do interior dele, a causa de todos esses problemas citados, que se ele não vê isso, ele não vai sofrer. Esses problemas não existem. A causa da neurose é essa, do indivíduo esconder o que ele é, mas principalmente, é claro, né, o aspecto negativo. Então, se ele não notar o aspecto negativo, ele não desenvolve os positivos, né, os aspectos positivos. E o outro elemento também importante, veja em outro cartaz aí. A relação entre o estresse, as doenças psicossociais e as orgânicas está melhor explicada no meu livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Lá eu procuro esclarecer como a luta que o ser humano faz contra a consciência de seus erros e dos problemas sociais pode adoecê-lo e até mesmo levá-lo à morte. Então aqui o bonequinho, né, aqui do Napoleão, que é o símbolo do doente mental, ou de todo ser humano que tem essa atitude, pensando, eu morro, mas não aceito a consciência. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, ele é muito soberbo. Aliás, a Melanie Klein, ela fala isso naquele livro, Inveja e Gratidão, que o Lúcifer, ele se tornou de anjo bom que era, o anjo da luz, né? Lúcifer quer dizer da luz, o anjo mais brilhante do céu, um arcanjo, né?
se tornou no mais obscuro, no mais abominável anjo. Por quê? Porque ele, logo que foi criado, tinha uma inveja enorme do Criador e não quis seguir o bem. Então ele, por causa da inveja, como ele trouxe para a humanidade, porque a humanidade sofre por causa disso, basicamente. A humanidade não vê os perigos que tem pela frente. Veja aí o iceberg, que ilustra bem essa questão. Veja que lá embaixo tem uma montanha enorme de gelo submersa, né? E lá em cima aparece como se fosse a consciência. A vida psíquica é assim. A maior parte está lá embaixo, que a pessoa esconde, e lá em cima a consciência. Agora, o que acontece, né? Quando uma embarcação bate na montanha de gelo, afunda como o Titanic, esses navios naquela região lá ártica, né? Onde tem muitos icebergs, ou então no sul. Então, o ser humano acontece a mesma coisa. Ele não vendo essa parte iceberg no fundo da água, ele vai de encontro e perece. Quer dizer, a pessoa tem que ver para se livrar das doenças e ter, inclusive, uma vida mais prolongada. As mulheres conservar melhor a beleza, que não é tanto ir para institutos de beleza e fazer exercícios, é muito mais algo interno, que feia a pessoa, que torna a pessoa assim, sem muita capacidade. Então, veja mais um cartaz. O ser humano sofre também por não querer conscientizar suas culpas, né? Que esse é o maior drama do ser humano, que ele não querendo ver seus problemas, ele se enche de culpa e com isso ele sofre. Vamos ver agora as perguntas. A psicanálise integral, ou trilogia analítica, é uma maneira de ver o ser humano, a vida e a sociedade em geral, nos seus três aspectos. No ser humano, o seu aspecto de pensamento, sentimento e ação. Na sociedade, as áreas da teologia, da filosofia e da ciência. E na vida em geral, esses três elementos são sempre unidos. E o ser humano separou, de modo que o ser humano não se encaixa em nenhum deles. O Dr. Kepp fez uma unificação dos principais aspectos do conhecimento humano, porque o ser humano é um ser uno, né, integral. Então, uma ciência que se propõe a estudá-lo tem que vê-lo dessa forma e não aos pedaços, como normalmente é feito. A trilogia analítica é uma ciência psicanalítica, né? Mas o que me interessou muito quando eu conheci essa ciência na Suécia, no meu país, foi o fundamento assim, de ideal que a trilogia analítica tem, que é o ideal de libertar o ser humano dos conflitos não só interiores, das angústias que o ser humano sofre, mas também na questão social. E a conscientização desses nossos enganos e nossa patologia e nossas rejeições e deformações da realidade profunda do ser humano, ela é tratada pela conscientização através da análise e é o único caminho, no meu entender, que nos conduz à libertação de todo esse sofrimento humano ancestral. Por quê? Porque a psicanálise integral não é uma coisa que se fecha em si mesma, como a análise freudiana. Ela abre um caminho que eu diria poeticamente para a eternidade. Well, I think the first thing I could say is that we are inverted from what we should be. This is Dr. Kepi's great discovery. And integral psychoanalysis looks at what we should be and why we're inverted from that, why we're different from that. So it's an investigation of the individual problems and the societal problems that cause us to be different from what we should be in our essence. A trilogia analítica ela é uma ciência extremamente ampla e profunda. Ela tenta mostrar para o ser humano que a vontade dele não é o referencial da realidade.
Por exemplo, nós vivemos num mundo onde nós achamos que nós criamos a nossa verdade, e não é assim. E por causa disso nós ficamos doentes. A trilogia analítica, ela em suma, ela tenta mostrar que o ser humano tem dentro de si uma base que é absoluta, uma base que é boa, bela e verdadeira. Por isso, trilogia. E toda vez que o ser humano se afasta dessa base pela sua conduta deturpada, ele vai ficar doente. Esse livro aqui, o ABC da trilogia analítica, que a doutora Cláudia escreveu, pode-se dizer que é uma explicação, é uma cartilha, né? É o beabá do que significaria essa ciência. Por exemplo, ela diz aqui que é uma ciência muito ampla e completa, que surgiu do trabalho do cientista, filósofo e sociólogo brasileiro e psicanalista Norberto Kepp, devido ao seu interesse em minimizar e resolver o sofrimento dos seres humanos. Então nós podemos dizer o seguinte, que esse interesse que o Dr. Kepp teve sempre em saber o que se passa com o ser humano dentro dele, por que ele sofre, tem doenças, como que ele pode resolver os seus problemas, é que deu como fruto esta ciência chamada trilogia analítica. E o Dr. Kepp usou tudo o que tinha à mão, todos os conhecimentos acumulados ao longo da civilização para essa compreensão e esse trabalho que ele realiza e que consegue, sanar os problemas psíquicos, os problemas orgânicos e, mais a médio e longo prazo, também sanará os problemas sociais. Essa tarefa de realizar uma socioterapia foi um desafio que Kepp lançou para si mesmo, já muito antes mesmo dele fundar a Sociedade de Psicanálise Integral em 1970. Quando ele estava em Viena realizando a tese dele, inclusive o livro que leva esse nome, Psicanálise Integral, ele já fala da necessidade incrível que a nossa sociedade humana tem de uma socioterapia, que só uma psicoterapia não é suficiente, porque a sociedade está doente. Então, o que eu acho que foi assim brilhante em Kepp foi que as descobertas que ele fez a nível de patologia individual do ser humano, por exemplo, a inversão, a teomania, a arrogância, a megalomania, a inveja, a patologia do poder, a inconscientização, a censura, todos a fantasia, a realidade, a dialética errada, a dialética certa, todos esses elementos que ele descobriu a nível individual para entender a cabeça do ser humano, elas são completamente aplicáveis a nível macro da sociedade. Então, por exemplo, a teomania que o ser humano tem a nível pessoal da sua vida, que lhe causa tanta aflição, e isso também é compreendida na forma social. Os grandes poderes doentios do mundo, a patologia, por exemplo, de líderes como Hitler e outros tantos ditadores, a patologia, a ditadura do poder econômico, a teomania dos cientistas, enfim, esse desejo de criar um mundo à sua ideia, a sua semelhança, de acordo com as suas fantasias, é algo que afeta diretamente a estrutura social, o pensamento da sociedade. Assim como a máscara, os pactos, a inveja, todo o marketing, por exemplo, é baseado nisso. Então, a inversão, que foi a descoberta principal de Kepp, ela é perfeitamente compreendida a nível social, como todos os valores, todas as ciências tendem para a inversão e causam uma porção de doenças para nós e para a sociedade que está num beco sem saída no momento. Então isso é muito importante ser estudado. Então, como a Cláudia estava falando, o ser humano, ele sendo doente, e a doença é geralmente uma
atitude na qual ele quer tudo para ele mesmo. Ele é um indivíduo, portanto, assim, muito voraz. Ele quer o mundo para ele, quer engolir o mundo, ele quer tudo, todos os prazeres, ele quer fortuna. Ele não se contenta com o que ele é. Então, isso é uma questão até, vamos dizer, não só científica, mas como é uma questão filosófica, em que o ser humano não se contenta em ter o que tem. Então, o que acontece nessa ideia do Freud, né? O Freud cometeu um erro também de inversão. Esse erro de inversão foi quando ele atribuiu a vida, a estrutura, a realização ao inconsciente. Mas inconsciente é algo que não existe, é uma fantasia. Veja esse cartaz aí. Os problemas do ser humano não existem por si. Só existe se o ser humano nega, omite ou deturpa o bem, compreende? Então, o que o ser humano, o que acontece com ele, né? Ele sofre com o nada, ele sofre com a imaginação. O ser humano sofre com aquilo que ele invente que não existe. E a invenção dele é quando ele nega, quando ele omite, quando ele rejeita o bem, a verdade, o belo, que são os únicos elementos que realmente existem. A gente pode perguntar, né? Mas como o ser humano chegou a essa questão? Então, existem muitas ideias. Lombroso, que era um famoso geneticista italiano, ele achava que tinha o chamado criminoso inato. O indivíduo ou nasce bom ou nasce criminoso, né? E a maior parte dos geneticistas modernos também tem essa ideia, que se o indivíduo tem este problema ou aquele, esta conduta ou aquela, é porque na genética dele tem aquela conduta ou a outra conduta. Agora, pela experiência, né, em psicoterapia, nós podemos dizer que o ser humano é mais produto, veja bem, é produto do meio ambiente, é produto da família, é produto dos países que ele vive e da sociedade. Veja esse cartaz aí. Olha lá, 70% do que ele é vem da educação, do meio ambiente. Olha lá, da sociedade onde ele nasce, da família e do país que ele nasceu também. Quer dizer, o ser humano é mais produto do meio ambiente. A vida espiritual é pequena, veja lá, 20%. E quem traz a vida espiritual também é o meio ambiente. E a genética é 10% só. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o que é importante mesmo é haver uma, vamos dizer, melhoria na mentalidade. Em alemão fala Weltanschauung, quer dizer, uma visão do mundo, Welt é mundo, uma visão da sociedade que toda pessoa tem. Agora, se essa visão na família, no país, ou então na sociedade em geral é deturpada, a tendência é mais ou menos se encaminhar naquela direção. É por isso que a pessoa de poder exerce muita influência. Quando há um poderoso, por exemplo, como Kennedy ou Lincoln, ou um poderoso que consiga trazer bens que seja o indivíduo voltado para o bem social, para o bem da sociedade, para o povo, ele traz enorme benefício. Uma só pessoa. Agora, se é uma pessoa voltada mais para o egocentrismo, que a maioria, 90% do ser humano é só egocêntrico, né? Quer tudo para ele. Então, o senhor está dizendo, Dr. Kepp, que embora a inveja, a inversão, por exemplo, sejam fatores inatos, a pessoa já nasce com esse problema, já tem até na estrutura psicogenética, a estrutura ambiental na qual ele nasce e cresce vai influenciar muitíssimo, às vezes, muitas vezes, mais ainda do que o fator constitucional, não é isso? Ah, sim. Que se a família tem uma filosofia de vida de muita inveja, de muita alienação, de muita inversão, então eles vão alimentar aquele problema nos filhos à máxima potência. Então a gente pensa o seguinte, né, que
A pessoa que não educa os filhos para a vida espiritual, para a ética, para a retidão de caráter, se não dá ênfase aí para os filhos vão dar ênfase ao que a sociedade, ao que os amigos querem. Daí a importância da religiosidade, né? Um dia perguntaram a Voltaire se não era melhor deixar a criança, mais tarde, quando for adulta, escolher que tipo de orientação quer. Voltaire falou, não. Voltaire era meio anticlerical, não sei se era bem ateu. Ele falou, coitado da família que não der educação religiosa para os filhos, que os filhos um dia vão usar toda a fúria que eles têm, assim no sentido contra Deus, contra os pais também, contra a própria família e contra a sociedade. Então vamos às entrevistas? As perguntas. Então, aí o Dr. Kepp notou que o mesmo processo que ocorre a nível individual, quer dizer que o ser humano tem uma doença interior e mantém uma máscara de bonzinho, o mesmo processo ocorre na nossa sociedade. Então, as instituições sociais, econômicas, têm aquela fachada, né? Uma certa fachada boa. Mas por detrás tem muita doença, muita má intenção, briga por poder, etc., né? E isso é a sociopatologia. E além da necessidade de se conscientizar essa problemática social, então a trilogia analítica propõe propostas práticas, que seriam as empresas trilógicas e as residências trilógicas, que propõem uma forma mais saudável para o ser humano viver. Dr. Norberto Kepp, ele mostra que, na verdade, não são só esses problemas ou evidentes que nós vemos, assim, de guerra, de poluição, de crimes, que são os problemas da sociedade, mas tem muitas coisas também encobertas, escondidas, como se fosse uma máscara social aparente, que está tudo ok, está tudo bom, temos democracia, liberdade de expressão e tudo mais, mas atrás daquilo tem muitos valores invertidos que aumentam a neurose e os problemas do ser humano. Como o ser humano é invertido, vendo principalmente o que é bom como ruim e o que é ruim como é bom, de um modo geral, ele criou uma sociedade baseada nesses princípios também, uma sociedade invertida, uma sociedade doentia, que não dá valor para os valores verdadeiros. Então valoriza muitos aspectos físicos, sensoriais, como a comida, o egoísmo, o dinheiro, e não os aspectos que realmente podem lhe trazer progresso e felicidade. Behind every structure in society, behind every law, every economic system, every philosophical idea, is the philosophy of the person who created it. And that, of course, is very open to having pathology involved. So sociopathology would be the application of analytical trilogy to the social sphere. How are our social, economic, political, legal structures inverted from what they should be because of the pathology of the people who created those systems? Do mesmo jeito que a nível individual o ser humano quer criar sua própria realidade, exercer a sua vontade, então, a nível social, o indivíduo que galga as posições de poder, ele tenta exercer o seu poder, exercer a sua própria vontade sobre os demais, deixando a sociedade cada vez mais doente. E o que seria a socioterapia? Seria uma forma de, através das empresas que fazem parte da sociedade, das instituições, haver uma espécie de controle dessa sede do poder, uma espécie de controle dessa patologia individual das pessoas nas posições de poder sobre os demais indivíduos da sociedade. Sociopatologia foi um termo cunhado pelo Dr. Kepp e que significa um estudo da doença da sociedade, da organização social. E o que seria essa doença? Seriam a violência, as injustiças, a fome, a miséria, as drogas, as guerras, os crimes, né? E isso campeia em todas as sociedades.
O Dr. Kepp, então, tenta compreender por que isso acontece vendo a origem no interior do ser humano. Escreveu vários livros, Psicanálise e Sociedade, A Decadência do Povo Americano, Sociopatologia, A Libertação dos Povos, que tratam dessa questão. E a socioterapia, como ele propõe, é a formação de uma nova organização social com leis diferentes, em que as pessoas que trabalham possam se organizar em empresas em que elas usufruam dos frutos do seu próprio trabalho, gerando então maior justiça social, maior bem-estar para todos. O processo da psicoterapia de Kepp, ele é, como tudo que diz respeito à trilogia analítica, profundamente simples de um lado, lógico, direto e profundamente complexo, profundamente rico, versátil, dialético em outro aspecto. Então, um indivíduo para fazer análise, ele vem hoje, aqui, agora, e já pode em 1, 2 ou 3 sessões resolver problemas que ele tem há anos e que não tinha solução. E, de outro lado, ele pode investigar em seu íntimo e abrir assim um leque de conscientização quase que sem fim. Então, se de um lado uma pessoa pode fazer como se dizia nos Estados Unidos, a trilogia é um short-term therapy, quer dizer, uma terapia curta. Agora, a técnica que Kepp usa é uma técnica baseada em Freud, em Melanie Klein, em Bion, uma técnica estritamente analítica e científica, porém a sua teoria é muito diferente já. É uma teoria que engloba, integra diversos campos do ser humano. O campo do tratamento de doenças orgânicas sem medicamentos, o plano do tratamento de doenças psíquicas e até espirituais, a espiritopatologia mesmo. E a gente poderia dizer que Kepp, como disse Kaiserlin, é um psicanalista que trata, inclusive, da sanidade do indivíduo. Ele desenvolve o aspecto são da pessoa, que é a base, é a essência do ser humano. Então, como nós estávamos falando, o ser humano, o sofrimento dele é por ele seguir o que não existe por si. É claro, se ele tem angústia, ele está angustiado, ele sofre algo que no interior dele causa sofrimento, mas esse algo é sempre no sentido de se privar do bem. Se o ser humano está no total bem, numa consciência total, ele não vai ter nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, nenhuma doença. Esse foi o grande problema da humanidade. Então, o ser humano nenhum deveria ter medo de ver os seus erros, né? Porque se o erro é uma privação de um bem, então ele não deveria ter medo nenhum de ver os erros. Não é verdade? É claro. Então veja esse cartaz que eu coloquei aí. Que a ideia da psicanálise em geral é que existe o inconsciente, né? Veja lá, que vem tudo do inconsciente, depois a censura não deixa ver tudo, chegar na consciência lá em cima. Então, essa é uma ideia errônea. Então, eu queria falar isso, que o que acontece mesmo é o ser humano não querer ver, não só o mal que ele tem, mas o bem, por causa da inveja. Imagina que, por exemplo, o ser humano que se suicida, né? Aquele que morre muito cedo é uma espécie de suicídio. Ou então, aquele que se coloca em desastre, né? De que 2 pessoas morrem por dia em São Paulo de atropelamento. Então, veja, que é uma espécie de suicídio. Uma pessoa pegar uma doença grave, né, aos 20 anos, 30, até 40 anos, é uma espécie de suicídio.
Quer dizer, é algo que a pessoa não tem consciência, mas é uma atitude contra praticamente a própria vida. Veja um cartaz aí do livro da Cláudia. Kepp também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Então, se tudo o que existe, né, vamos dizer, é certo, é bom, é esteta, se tudo o que existe é criado pelo Criador para a alegria até do ser humano, então o ser humano, por causa da inveja, rejeita isso. Então, o grande problema do ser humano não é ele ter algum mal. O mal, a doença, a angústia, a fobia, vem de uma atitude dele não querer o bem, compreende? Se o ser humano deixa de evitar o bem, deixa de não querer o bem, ele está no bem. Então, o grande problema do ser humano continua sendo esse, por causa da inveja, ele não querer reconhecer o bem que ele recebe, vamos dizer, do alto, né? Aí entra nessa questão até do Criador, né? Entra na questão da, vamos dizer, da teologia, onde ele tem que dar o braço a torcer de que ele é filho de um pai notável, né? Que o Criador não tem nenhum defeito, não tem nenhuma problemática, que inclusive só quer o bem dos filhos. E que o ser humano que não está no bem é porque rejeita ele. Então veja aí as causas fundamentais das doenças. Veja lá, causas orgânicas, né? Falam que são as bactérias, vírus e acidentes. Porque o ser humano, ele fica doente por causa das toxinas, né? Por que tem toxinas no corpo? Por que tem praticamente uma fraqueza, assim, na questão imunológica, né? É porque o ser humano tem as causas psicológicas que enfraquecem o físico. Veja novamente no cartaz. As causas psicológicas são sentimentos negativos, ideias negativas, a desarmonia das formas. Então, isso é que origina as toxinas, quer dizer, devido às ideias negativas, o organismo não pode funcionar dentro da sanidade. E com isso ele cria, né, as doenças. Veja no cartaz novamente que o tratamento seria primeiro a psicoterapia e depois o processo orgânico, né? Quer dizer, a medicina com os medicamentos. Então vamos ver as perguntas. Então, eu creio que um dos aspectos principais da psicoterapia trilógica é a questão da responsabilidade. Então, a pessoa é levada a ver que ela é responsável pelo seu estado na vida, de saúde ou de doença, de angústia ou de felicidade, ou seja, que os males do ser humano não vêm do exterior, como a pessoa normalmente quer pensar, do trabalho estressante que ela tem, ou do chefe, ou do marido, ou da escola, ou das bactérias, que os males vêm do interior da pessoa. Lá dentro reside toda a fonte de bem-estar ou de mal-estar. Então isso é feito através da técnica da interiorização, onde a realidade externa funciona como um espelho, onde a pessoa vai se ver. Ali ela se enxerga o que está acontecendo no interior dela. Então, uma coisa que eu vejo de diferente na psicoterapia de trilogia analítica com outras escolas é o valor que se dá aos aspectos da espiritualidade do ser humano, as questões existenciais que todo ser humano tem. E então, que envolve essa questão metafísica e filosofia também na escola, que são partes muito importantes para se ver no ser humano, para lidar com os aspectos interiores. No meu entender, é um processo que aparentemente pode se tornar em certos momentos doloroso, porque nós resistimos à consciência do nosso próprio mal, da nossa própria patologia,
E essa nossa resistência nos provoca sofrimento. E muitas vezes, de maneira incauta e errática, julgamos que é o processo terapêutico que é cruel. Não, somos nós que somos cruéis com nós mesmos. I remember talking to a friend in New York who was a smoker, and I was asking her, well, why do you smoke? And she said, well, it helps me with my stress, it helps me keep my weight off, helps me even digest my food. And I remember thinking, well, of course, no wonder you can't stop smoking, because smoking has suddenly become a good thing. This is an example of the inversion of human beings, where what's bad for us, like smoking, we see as a good thing. Through integral psychoanalysis, we begin to analyze those things in our lives that we think are bad when they're actually good, and the things that we think are good when they're actually bad. A essência do tratamento da psicoterapia, da trilogia analítica, no meu entender, é lidar com o problema da inversão, descoberto pelo Dr. Kepp em 1977. Esse fenômeno mostra na base o seguinte, que sempre que eu tenho um problema grave dentro de mim, eu vou tentar ver ele fora de mim. Então toda a minha doença eu vou ver nos outros, na sociedade, nos pais, etc, etc e tal, no país que eu vivo, sempre assim. Então o tratamento ele se baseia na chamada técnica de interiorização, que seria tentar fazer o indivíduo ver, voltar para si tudo aquilo que ele está projetando fora. Então, neste livro, a doutora Cláudia mostra aqui nesta figura como que é feito o processo de psicoterapia. Então, por exemplo, usa-se o divã, né, como no método do Freud. O método é basicamente o de Freud. A pessoa deita-se no divã, o analista fica fora do campo de visão, a pessoa fala livremente dos seus problemas, faz associação de ideias, mas uma grande descoberta do Dr. Kepp foi a questão da interiorização. Por exemplo, aqui a pessoa fala que a esposa, né, o ataca com o rolo lá de macarrão, né? Então o analista fala, agora você precisa ver a esposa dentro de você. Ou seja, a pessoa tem que ver que ela mesmo, o que significa aquela esposa dentro dela. O que ela faz com a própria vida dela. E com essa interiorização, a pessoa se acalma muito e consegue sanar a maior parte dos problemas. Eu queria relembrar, Dr. Kepp, que o senhor foi a primeira pessoa a mencionar essa técnica do espelho da interiorização. Lá pelos anos de 1977, o senhor iniciou com esse procedimento e de lá para cá uma porção de gente cita essa técnica, embora sem reconhecer a fonte. Então, eu quero deixar expresso isso, porque antes de 1977, quando o senhor começou, ninguém usava essa metodologia. Pelo menos na psicanálise, né? Então, veja esse último cartaz aí. A maior bondade é ter consciência da própria maldade. Notem, né? Que o indivíduo, assim, bom mesmo, é aquele que se acha maldoso, aquele que não se acha bom. Se ele se acha bom, porque ele é maldoso. Então, ser bom é aceitar a maldade, a consciência da maldade dele próprio. Até? Até.